forma, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Verdadeiramente é a glória de Deus que faz você se apaixonar. Verdadeiramente é a glória de Deus que te sustenta na presença. O que Moisés declarou naquele tete-a-tete, sabe aquele atendimento de Moisés? Você já teve um atendimento tete-a-tete com Jesus? Com o Senhor? Moisés falava face a face, irmãos. É isso. É gostoso você ouvir uma pregação que fala no seu espírito. É gostoso, irmãos. Mas tem mais. Tem um lugar que te apaixona. Tem um lugar que você, quando você pisar lá, você não consegue mais viver em outro lugar. A tua alma até grita, a tua alma até, nossa. Eu lembro de um hino da Assembleia. É assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres resplendores, mas contemplo meu lar. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Aleluia. Se continuar, vamos ficar cantando o resto do culto. Presta atenção, irmãos. Mas quem pisa naquele lugar, você vai ver que tem passarinhos, belas flores. A vida é bela. Sim, a vida é bela. Mas não deixe isso roubar o teu coração do teu amado. Se você tem esse encontro, o que Moisés falou? Olha, Moisés, eu vou colocar meu anjo à tua frente, você vai levar esse povo. Ai, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir nesse lugar. Eu prefiro morrer no deserto, mas contigo, do que entrar na terra da promessa sem a tua presença. Mas às vezes, quando você não tem esse acesso, muitas vezes a promessa te toma do Deus da promessa. Nós cantamos aqui, incomparáveis são as promessas de Deus para nós. Mas quando eu não me relaciono com Deus da promessa, eu ponho foco na promessa. A promessa, você não tem que seguir a promessa, você tem que seguir o Deus da promessa. Meu alvo é Cristo. Olha como que o diabo faz. Ele faz a gente inverter. Ele faz a gente buscar o que comer, o que vestir, para quando tiver o suficiente, buscar o reino. O diabo faz eu focar em ter prazer no casamento, para depois que eu tiver prazer no casamento, eu tratar bem o meu cônjuge. Porque a promessa para o casamento é: olha, a tua esposa será uma videira frutífera à volta da tua mesa, os teus filhos como rebentos de oliveira. Aí quando as coisas não estão assim, a gente fica buscando o quê? Uma esposa. Ah, mas a minha esposa é uma mulher rabugenta, minha esposa é uma mulher rixosa. Ah, meus filhos estão dando problema. Ah, eu tenho que cuidar dos meus filhos. E você fica buscando a promessa e esquece do Deus da promessa. Porque quem vai te dar uma esposa que fala lá em Provérbios, uma mulher virtuosa, é Deus que te dá, meu amigo. Então as pessoas aí, elas descasam, por quê? Porque elas estão buscando a promessa do casamento e esqueceram do propósito do casamento. Elas estão buscando resultados, elas estão buscando coisas. Ei, isso é só consequência. Canaã é só consequência de marchar em obediência a uma palavra, de ter um relacionamento com Ele, porque Ele começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Se estiver colocando o tema ali, pode colocar vítima ou sacrifício. Eu acho que eu já até ministrei essa palavra aqui, mas o Senhor está... Então aquilo que eu recebi no Senhor, nessa manhã vai fluir do Espírito, porque eu recebi no meu Espírito esse encargo. Eu tenho visto, não apenas aqui, mas aonde eu tenho igrejas, reuniões pastorais, o quanto o diabo tem derrubado crentes, justamente fazendo o crente colocar o olho em coisas que Deus não pediu para você colocar.
Eleve os seus olhos para os montes, é de lá que vem o seu socorro vem do céu, vem do Senhor. Então, o que nos faz perder a visão de Deus, Guilherme? O que nos faz perder a visão de Deus? O que faz com que eu deixe de perceber o Senhor no meu caminho? De entender que Ele está comigo no dia mau, de entender que quando eu passar no vale da sombra e da morte, eu não preciso temer, eu sei que a emoção vai vir, eu sou ser humano, eu vou sentir medo, mas o medo não vai me governar. Coragem não é ausência de medo, coragem é você enfrentar os seus próprios medos e não deixar eles guiar você. Então o que faz Davi entender que quando está no vale da sombra da morte, que parece que ele é o último, que parece que ele foi abandonado, ele sabe que ele não está sozinho, mesmo no vale da sombra da morte ele está com ele. Se passares pelo fogo não te queimará, se passares pelas águas não te submergirá, se você entrar como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, ele vai ser o quarto homem contigo. O que nos faz ver isso, irmãos? É uma vida de consagração, de separação. É uma vida livre do pecado, e Jesus veio resolver esse problema para mim e para você, porque antes de Cristo nós não conseguíamos ter acesso ao Pai, à paternidade de Deus, ao cuidado de Deus. Então a gente corria atrás da promessa, corria atrás de comida, corria atrás de bebida, corria atrás de necessidades humanas. Eu tenho que casar, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que ter um emprego, eu tenho que ter uma profissão. Tudo isso é consequência. Tudo isso é consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que nos faz perder esta visão e colocar o foco na promessa, no resultado, chama-se pecado. O pecado gera morte, o pecado gera separação de Deus. Nós estamos na dispensação da graça, mas o que eu tenho visto é que muitas pessoas, mesmo dentro da dispensação da graça, estão se afastando do Deus vivo, estão saindo e voltando para o átrio, voltando lá para fora, porque não estão conseguindo perceber que ainda em meio às suas dores, Deus está contigo. E o problema não é com Deus, o problema é com o pecado. O pecado endurece o coração, o pecado tira a sensibilidade do Espírito Santo, porque você vai ignorando a voz do Espírito e o coração vai endurecendo. Lembra e o que é pecado, irmãos, para você entender? Pecado não é só ser mal, não. A gente pensa, mas eu não peco, pastor, eu estou aqui na igreja, eu não peco. A gente pensa que pecado é só quem está lá no mundo. Ei, pecado é errar o alvo. O teu alvo não pode ser a promessa, o teu alvo tem que ser o autor da promessa. O teu alvo não deve ser uma casa aqui na terra, o teu alvo deve ser uma casa celestial. O teu alvo não deve ser procurar a glória para que as pessoas te reconheçam aqui como alguém que é importante, mas procurar a glória de Deus, porque Ele exalta quem Ele quer, mas também abate quem Ele quer. E a gente muda o alvo. Quando você muda o alvo, você erra o alvo, você pecou. Os discípulos de Emaús, qual que era o pecado deles? Eles estavam em pecado. Quero que você entenda isso. Quando você entender isso, lá em 1 João capítulo 1 fala que se nós falarmos que não temos pecados, nós estamos enganando a quem? Nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a verdade hoje. E sabe quem nos afasta de Deus? Sabe quem faz a gente não enxergar o Senhor nos nossos caminhos? Pecado. Combatei o bom combate da fé. Qual que é o bom combate da fé? Andar pelo que eu vejo para não errar o alvo. Perdão. Andar pelo que eu creio para não errar o alvo. O justo não vai andar pelo que vê, ele vai andar pela fé, porque se ele vê, ele vai mirar na coisa errada. Se eu estou vendo, eu vou mirar numa pessoa. Minha luta não é contra carne e sangue. Se eu estou vendo, eu vou mirar numa oportunidade. Mas oportunidades, Ló teve uma oportunidade, Sodoma e Gomorra. Jesus teve uma oportunidade, o mundo inteiro. Ei, nem sempre o que você está vendo vem do céu. Só porque agrada o nosso coração vem de Deus. Nem sempre a bênção que a gente julga ser uma bênção vem de Deus. E o que nos impede de ver isso é o que? Pecado.
quando nós ignoramos o pecado, o poder do pecado, mas eu estou na graça. Quando você ignora isso, você vai começando a endurecer o coração, andando no seu próprio entendimento. E aí você pode, como os discípulos de Emaús, caminhando para Emaús, discorrendo o assunto. Cleopas, o negócio é o seguinte, você viu, né, cara, terceiro dia, e aí de repente chega uma terceira pessoa nessa conversa, Jesus andando com os discípulos, só que eles não conseguiram perceber Jesus, porque quando o pecado, quando você erra o alvo, quando você não crê no que Deus te fala, você está mirando no alvo errado, você não vai perceber quem está à sua volta, você não vai perceber que o seu braço, o braço de Deus não está encolhido para que não possa salvar, o ouvido dele não está tapado para que não possa te ouvir, mas existe uma separação, uma barreira que te impede de ver. E aí quando você chega no lugar da mesa, no lugar da comunhão, quando você consegue ter comunhão com Cristo, e tem uma mesa preparada, Jesus preparou essa mesa aqui nessa manhã, irmãos. Eis que se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar, eu vou cear, porque é na ceia, é na mesa, é na comunhão com Ele que os seus olhos se abrem, é na comunhão com Jesus que os seus olhos se abrem, que o engano vai embora, que você conhece a verdade te liberta, você é livre do poder do pecado. Pastor, nunca mais vou pecar. Não, você é livre do poder, ele não pode mais te prender, o pecado não pode mais impedir você de ver Jesus. O problema é quando você peca e você não entende isso. O pecado, ele te encobre a Cristo e você não consegue estender a mão para ser salvo. Mas aí quando eles estavam lá na mesa, que Jesus partiu o pão, eles revelaram, aí o Senhor revelou, é Ele. Qual foi a mensagem que um falou com o outro? Quando nós estávamos no caminho, meu amigo Cleopas, não estava ardendo o nosso coração? Mas o pecado que faz arder o coração, e a casca do pecado, que é aquela coisa que traz dureza ao coração, arde o coração, mas tudo bem, eu sei que eu estou indo para o lugar errado, porque meu coração está assim, eu sei que eu não deveria fazer, mas deixa essa voz do coração, vamos embora, e eu estou conversando com alguém, e o meu coração está ardendo, mas ainda assim eu não dou ouvido ao coração, ao espírito, e não ao sentimento. O coração arde, é quando está na presença de Deus. O pecado de Cleopas, e o outro lá que eu esqueci o nome, dos discípulos de Emaús, foi errar o alvo. Qual era o alvo para eles? Ficar em Jerusalém até o terceiro dia, é esperar pelo menos até o quarto, porque se até o terceiro, vou esperar até amanhã. E errar o alvo endureceu o coração, e quando Jesus se apresenta a eles, eles não conseguem discernir Jesus. Por isso eu estou vendo hoje, e às vezes eu me percebo nessa mesma circunstância, às vezes eu tiro por causa de um problema, eu coloco meus olhos por um instante nessa terra, e aí eu não consigo perceber, Jesus está no controle, Ele está comigo. Ei, não temas, porque te perturbas, ó minha alma, espera em Deus, Ele está comigo. Se Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Quando eu tiro os olhos do alvo, de Hebreus 12, que diz: olhai para o autor e consumador da sua fé. Se eu tiro os olhos do alvo, irmãos, eu paro de caminhar, eu paro de correr. Qual é o problema da humanidade? Chama-se pecado. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Vamos entrar na palavra. Pergunta para o seu irmão assim: você é vítima ou você é um sacrifício? Ninguém quer ser nenhum dos dois, né? Nem vítima, e ninguém quer ser sacrificado. Lamentação de Jeremias capítulo 3, diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus.
Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. Deveras, Ele volveu contra a minha mão e de contínuo, todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, se despedaçou os meus ossos. Ele edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me estar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda clamo e que grito. Ainda quando clamo e grito, Ele não admite a minha oração. Fechou-me os caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita e um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o arco e me pôs como alvo a flecha. Fez com que entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio. Agora ele está falando do povo. Fui feito objeto de escárnio para com o meu povo. E a sua canção, eles cantavam contra mim, cantavam, faziam chacota comigo todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto e fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza, afastou-me a paz da minha alma, e eu esqueci-me do bem. Esqueci-me do bem. Então disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança do Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno da minha alma. Minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Deixa eu te contar rapidamente o contexto desse texto aqui. Jeremias, ele foi um profeta levantado num tempo onde a geração estava totalmente endurecida, o coração do povo estava totalmente endurecido. Ezequiel, quando Deus chama Ezequiel, contemporâneo ali, ele fala: olha Ezequiel, vou fazer a tua fronte mais dura do que o diamante. Você sabe quando Deus endurece o coração do profeta para profetizar contra você? É porque o seu coração às vezes está duro. E às vezes vinha um profeta tranquilo, vinha um pastor manso, vinha um pastor Márcio Valadão, vinha um João, discípulo: filhinhos, não pequeis. Não vai funcionar, porque o seu coração está tão duro, tão cheio de fortalezas, tão cheio de argumentos. Mas eu fui vítima, eu fui ofendido, eu não sou amado, eu não sou aquilo outro. Então muitas vezes o profeta, quando ele chega mansinho, ele não vai conseguir acessar o coração, porque a casca endureceu demais, a semente já não penetra, a semente já não dá mais fruto. Você ouve a palavra, mas a palavra não frutifica. Você ouve aqui no culto, no meio da semana você passa a prova e a palavra não fez fruto nenhum. Deus te avisa antes o que vai acontecer, mas você não está nem ligado. O culto que você vem aqui, irmãos, é Deus preparando a gente para o tempo que nós estamos vivendo. Uma palavra específica para a igreja, para o tempo que nós estamos vivendo. Mas se nós não temos ouvidos para ouvir com o coração, se o nosso coração está endurecido, aquele que tem ouvidos para ouvir o Espírito, ouça. Como é que eu ouço o Espírito? Não é com esse ouvido natural, é eu estar conectado, é estar com o meu coração aberto para receber o que o Espírito está ministrando, seja por uma leitura da palavra, seja por um louvor, seja por uma ministração profética de dança, seja por um irmão que está do meu lado falando algum testemunho. Às vezes um testemunho do irmão que está na tua frente conversando com o irmão do lado, esse testemunho é para você ouvir. Mas como é que eu vou ouvir? Se eu tiver com o meu coração limpo, se eu tiver com o meu coração purificado, se o peso do pecado foi lavado pelo sangue de Jesus, eu vou ter sensibilidade para entender: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Mas se o pecado permanece, nós não tratamos o pecado como deve ser tratado,
O pecado vai endurecendo o coração. E aí Deus fala com Ezequiel: vou fazer a tua fronte mais dura do que o diamante, porque esse povo tem um coração duro, é povo rebelde. Então o diamante, ele faz o diamante é um dos minérios mais duros que existe. Por isso ele é usado para cortar o vidro, né? Então só o diamante pode perfurar a dureza de um coração que muitas vezes foi repreendido e não se arrependeu. Foi nesse tempo que Jeremias foi levantado. E nesse tempo ele falou com Jeremias: olha, pregue, quer ouça, quer não ouça, pregue. E Jeremias pregou como um profeta, e ele foi o único, vamos falar assim, o único crente daquela estação. Irmãos, imagina você ser o único crente, e ainda não é o problema ser o único crente, mas o único crente que tem uma missão de pregar para quem não é crente, e pregar para quem não vai ouvir, e pregar para quem está com o coração duro, não vai nem, vai começar a cantar, rir da sua cara, vai te jogar no calabouço. Tudo isso aqui, Jeremias lamentou, porque ele era um ser humano como eu e você. Ele começou a lamentar com Deus, e houve um momento que ele começou a achar que ele era vítima, e falar: Deus, olha, a tua mão está pesada, os meus ossos estão se quebrando, Senhor, o meu vigor. Olha o verso de número 17 aí na sua Bíblia, olha: afastou a paz da minha. Ele chegou a perder a paz da alma dele. Onde foi que ele perdeu a paz da alma e ele esqueceu-se do bem? Irmãos, está borbulhando isso no meu coração esses dias. Que o nome de Jesus, o Senhor, revele ao teu coração, porque essas são chaves que vão sustentar você no tempo que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo agora é só preparação. Entenda, isso aqui não é a guerra realmente, isso é uma preparação. E se você não entende que esse tempo, se em terra de paz não te sente seguros, como você vai viver no meio da guerra? Se te fadiga com os que vão a pé, que dirá quando você enfrentar os que vão a cavalo? As provas que você passa hoje são uma preparação. Escute, são uma preparação. Se nós estivéssemos no Oriente Médio, talvez, não sei se ia restar um crente ou meio crente. Por quê? Porque o pecado tem endurecido o nosso coração. E quando o pecado endurece, e olha o que o Senhor tem ministrado, é o seguinte: Mateus 24, eu falo muito sobre Mateus 24 aqui. Se eu falar aqui, você já vai saber de cor. No final dos tempos, a multiplicação da iniquidade, o pecado, as pessoas vão trair uns aos outros. E ele estava falando para discípulos, não estava falando do mundo. Traição sempre houve, sempre existiu. Ele estava falando que a igreja, os irmãos em Cristo, um vai começar a trair o outro, vai começar a ter escândalos no meio da igreja, e por causa dessa multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Por que vai esfriar o amor? O amor parte da onde? Parte do coração. O amor é o próprio Deus na tua vida. Você só consegue amar o amor ágape, o amor verdadeiro. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é um cara generoso. Você só consegue amar porque você tem a presença do amor habitando dentro de você. Você não consegue dar outra face porque você é bonzinho. Não, porque o sangue ferve. O sangue ferve. Tem hora que dá vontade de você pegar e falar assim: só uma vez, Senhor, só uma vez, uma direita bem dada. Mas sabe por que você não dá? Porque dentro de você tem uma voz que é maior, que diz assim: eu não fiz isso contigo, assim como eu te perdoei, perdoa quem te deve. Mas se o coração endurece, você não ouve essa voz, você perde a percepção, você começa a ser guiado porque ouviu daquele que te ofendeu, pelo que está vendo daquele que está fazendo na sua cara, e o seu coração vem uma amargura que te faz você partir para cima. Ei, mas quando você se livra do pecado, quando você entende que você ali não é uma vítima, quando você tem um coração transformado e dizendo assim: Senhor, se o que eu estou passando aqui, o Senhor é comigo, me faz entender por causa de que essa traição, por causa de que essa ofensa, por causa de que essa mentira, porque eu estou sendo passado para trás por esta pessoa. Quando você entende que Jesus está contigo no vale da sombra e da morte, você está começando a chegar perto do propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Mas quando você se esquece, então Mateus 24, por causa da multiplicação do pecado, o amor de todos vai se esfriar. O que a gente pensa imediatamente? Pecaram contra mim, é por isso que meu amor está esfriando. O pecado da outra pessoa não justifica o seu pecado. Você está entendendo? Teu patrão te tratou mal, não justifica a sua rebelião, não justifica você ir lá, estragar a máquina, fazer uma coisa errada para ter prejuízo na empresa. Isso é vingança. O pecado de alguém não justifica uma atitude errada do meu e do seu coração. Não pagueis o mal com o mal, mas venceis o mal com o... Mas a única maneira, irmãos, de você fazer isso é quando o teu coração está limpo, cheio da presença, porque é Ele que vai te orientar, é Ele que vai dizer, não vale a pena. Você vai sentir, porque você é humano, mas o Espírito Santo, você não vai ser guiado mais pela carne, você vai ser guiado pelo Espírito que habita dentro de você, porque você está com o coração limpo, então você consegue ouvir a voz do Espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça. O que tapa o nosso ouvido, o que tapa a nossa visão, o que faz perder a percepção de que Deus está sempre conosco: pecado. Aqui, quando Jeremias começou a pensar, mas por que eu estou passando por essa situação junto com esse povo? Eu estou aqui fiel a Deus, eu estou aqui, eu não pequei, Guilherme, eu não pequei para estar passando junto esse problema. Senhor, por que eu estou passando junto com a minha família? Eu sou o único crente da família. Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Elias, você acha que quando Elias orou para fechar o céu e não haver terra sobre Israel, você acha que Elias estava na prosperidade e bonança? Não, ele passou pela mesma seca, pelo mesmo tempo seco, mas Deus não deixou lhe faltar o alimento. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, Deus prepara todas as coisas. Então não seja vítima, não deixe o pecado de outro, ou o ambiente contaminar e fazer você errar o alvo. Quando você se coloca no lugar de uma vítima que está sofrendo injustamente, você então começa a pecar, a errar o alvo. E aí Jeremias então ele começa a dizer assim: olha, Senhor, o Senhor a tua ira está me matando, eu estou morrendo, eu não consigo, afastou a paz da minha alma, eu perdi a paz, eu já estou começando a andar numa ansiedade terrível, numa angústia, numa aflição, e eu já me esqueci do que é bom, eu já me esqueci do que é de ver a tua glória. Ai, que saudade. Quando você tem um coração limpo, você não vai murmurar e falar assim: eu sou vítima, Deus está me espremendo, ai Deus, oh Deus, por favor. Quando você tem um coração limpo, sabe o que você vai lembrar? Senhor, eu lembro de quando eu ia com procissão à tua casa. Senhor, que saudades que eu tenho daquilo. Mas por que te perturbas, ó minha alma? Por que te aflige dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda eu louvarei. Davi passou pela mesma circunstância. Ele não pecou, quem pecou foi Saul. Ele estava se escondendo, ele não podia ir para o templo, ele não podia se expor, ele tinha que ficar escondido, mas quem pecou foi Saul. E aí a alma dele começa a ficar afligida como Jeremias, e como a minha, a sua pode estar também. Só que o problema é o que eu decido fazer com a aflição que eu estou vivendo. A aflição de Davi fez ele falar: por que te perturbas, ó minha alma? Por que te aflige dentro de mim? Espera em Deus, espera, Deus está no controle. Eu ainda vou louvar, vai chegar o dia que isso vai passar. Vai chegar o dia, aquele que com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas se você decide pegar a angústia e achar que você é a vítima da circunstância, Senhor, a paz da minha alma foi embora, eu já esqueci do que é bom. Senhor, eu nem sei se será que o Senhor existe mesmo? Será que o Senhor está comigo mesmo? O verso 20, olha aí comigo. A minha alma continuamente os recorda o quê? Os momentos
A vítima, você quer saber se você está se vitimizando ou assumiu esse ambiente de vítima inconsciente? É que a dor que você sentiu, ela vem te visitar dia após dia, hora após hora, talvez o dia inteiro, talvez só à noite quando você vai dormir, talvez só quando você para de trabalhar. Por isso que tem muita gente que trabalha, porque ele, na verdade, ele quer fugir da dor. Tem muita gente que vai para a bebida, porque ele quer fugir e tentar esquecer da dor, mas o problema não vai embora. Tem gente que vai para o vício, ele vai lá, assiste 10 episódio de seriado, uma pancada só, e não consegue. Tem gente que vai para um jogo de videogame e ele não consegue sair dali, porque na verdade ele está querendo uma novalgina, ele está querendo um anestésico, ele não está suportando a dor da alma, porque ele não está compreendendo. Mas o Senhor está falando conosco. Ei, se você está recordando a todo momento, essa manhã é hora de você colocar essa recordação. Eu não sou mais vítima, eu coloco isso no altar como um sacrifício. Se é esse o caminho, Senhor, eis-me aqui. Se eu sou o sal dessa terra, eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Se é através de mim que o Senhor vai exercer misericórdia, eis-me aqui. Se é através de mim que eu vou alimentar o faminto, eis-me aqui. Se é através de mim, eis-me aqui. Vítima ou um sacrifício? Enquanto você se vitimizar, você não vai entender que talvez é para isso que você nasceu. Olha José, um homem que manteve o coração limpo, e mesmo depois de bem estabelecido, quando ele tem filhos, ele coloca um de Manassés e Efraim. O significado de um deles é de esquecimento. Ele não queria trazer à memória recordações de sua dor, mas ele entendeu que a dor foi um sacrifício, e cada sacrifício manifestava a glória, e quando manifesta a glória de Deus te faz ver coisas novas. Você começa a mudar o seu entendimento, e ainda que você era o filhinho do papai, você vai agir como um belo administrador na casa de Potifar. Potifar vai ver que tudo que você coloca a mão prospera, porque quando você está com o coração limpo, quando você medita na lei do Senhor de dia e de noite, tudo que você fizer prosperará. E aí Potifar fala: cara, esse cara põe a mão ali, dá certo, põe a mão ali, dá certo, põe a mão ali. Agora quando você põe a mão aqui, dá errado, põe a mão ali, quebra, põe a mão lá. Ei, meu irmão, consulta o coração. Ai, eu sou estabanado. Ei, peraí, consulta o coração. Eu sei que existe, eu sei que tem gente com problema de atenção, eu sou um deles. Mas consulta o coração, porque uma coisa é ter problema de atenção, outra coisa é eu me apoiar nisso como uma vítima e falar que, olha, não é possível mudar. É possível sim, tudo é possível ao que crê. Eu não sou vítima, eu sou um sacrifício. E se é assim que o teu nome vai ser glorificado, eis-me aqui, Senhor. José, com o coração limpo, ele foi sendo promovido. Agora Jeremias passou por um momento de vitimismo. Ele começa a falar, e eu me recordo, olha o verso 20: minha alma continuamente os recorda e se abate. Toda vez que você viver como vítima, você vai ficar mais e mais abatido, desanimado, frustrado. Mas quando você entende, irmãos, que o pecado do outro não pode fazer você perder o alvo. Se o outro te ofende, você não perdoa, o pecado agora passa a ser seu, porque à medida que você perdoa, você é perdoado por Deus. Mas se você retém o pecado de alguém, esse pecado da pessoa que você reteve, ele passa a ser seu. Você tem uma dívida agora no céu por causa do pecado daquela pessoa. E você já viu que quem foi ofendido acaba ofendendo? Já viu quem foi humilhado acaba humilhando? Já viu quem foi abusado acaba abusando? Sim ou não? Porque o pecado que você retém, você acaba sendo réu daquele mesmo pecado. Ei, você não foi vítima. Você pode ter sido uma vítima, mas você não precisa se vitimizar. É tempo de você entender, aleluia, que Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E se eu entender isso, eu vou colocar essa dor no altar como um sacrifício. Receba, Senhor. Receba. Deus vai fazer nova a tua história. Deus está libertando pessoas aqui nesta manhã de frustrações, de desânimo, de depressão, na autoridade do nome de Jesus. Então, olha o momento de lucidez.
Então disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança. Já pereceu o quê? Vocês estão acompanhando comigo? Jeremias capítulo 3, o verso de número 18. Já pereceu o quê? A minha glória. Abre a sua Bíbliazinha aí. Hoje nós estamos com um problema no telão, até de noite vai estar arrumado. Lamentação 3, 18. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança. Sabe por que a gente fica frustrado? É justamente isso, é a nossa glória, é a nossa reputação. O que vão falar? Eu estou pobre. O que vão falar? Eu fui ofendido e não vão falar que eu tenho sangue de barata, vão falar que eu sou capaz, vão falar que eu sou um prasta, vão falar que isso, que vão falar que aquilo. Um dos problemas do pecado é você se preocupar demais com a sua imagem, com a sua reputação. Ei, antes de conhecer Jesus, eu já estava condenado ao inferno, irmãos, e sem escala, viu? Era direto, era voo direto, sem escala no purgatório. Agora que eu tenho a salvação, você acha que eu vou estar preocupado? A preocupação com a própria glória, com a própria imagem. Olha como o diabo coloca preocupação com racismo. Preocupação demais se fala, olha, alvo mais que a neve, não pode cantar mais alvo mais que a neve, porque isso é racismo na igreja. Você sabe o que o diabo está fazendo com essa geração? Colocando vitimismo. Aí não pode mais falar que é goto, porque isso dá problema. O certo é ser igual a mulher do Instagram, o homem do Instagram. Isso é vitimismo. O diabo está fazendo uma geração vitimista, mimimi, com essa cultura marxista que existe nos partidos de esquerda. Mimimi, povo mimizento, que é vítima. Eu roubo o celular para tomar uma cervejinha, eu roubo o celular para comer. Ei, quem tem capacidade de fazer uma coisa como essa, com certeza tem capacidade de pegar um boi pelo chifre numa fazenda aí, e colocar ele para dentro do curral e ganhar o seu salário. Mas o que? Ele quer o que? Glória. Eu não quero feder esterco, eu não quero ter um trabalho que me dá uma merrequinha. Ei, preocupado com a sua glória. E quando Jeremias então, olha, minha glória se foi, como também a minha esperança no Senhor. A gente tem esperança em Deus quando a nossa glória está top, a nossa conta está maravilha, quando tenho alegria para louvar o Senhor. Mas quando o dia da aflição bate a porta, se você não tem fundamento, se o pecado endureceu o teu coração no dia da angústia, a gente se afasta, não quer ir na igreja, não quer orar, não quer isso, não quer aquilo. Ei, mas o Senhor está falando conosco: eu quero lavar minha noiva nesses dias, eu quero purificar o seu coração, eu quero fazer nova todas as coisas. Verso 20: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Preste atenção aqui comigo. No dia da angústia, no dia da aflição, o que você tem que trazer à memória? Porque no dia da angústia os seus pensamentos vão estar girando em torno daquilo que você está passando. Mas Deus está trazendo um tempo novo sobre a tua vida. Quero trazer a memória. Se eu não me lembro, eu vou lá na minha Bíblia. Se eu não me lembro, eu vou procurar um homem de Deus. Se eu não me lembro, eu vou para a igreja. Eu quero trazer a memória, porque os meus pensamentos estão tomados de angústia. Então eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha o verso de número 22, perdão. Aí o que ele traz à memória? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos.
porque as suas misericórdias não têm fim. Senhor, a tua misericórdia não acabou sobre mim. Isso aqui não é um ponto final. Eu quero lembrar, eu quero trazer à memória isso. Ainda que eu esteja passando no vale da sombra, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e ela não se acaba. Não acabou. Se eu achei que acabou, é meu pensamento, mas eu quero trazer memória que diz a tua palavra que a sua misericórdia não tem fim. Não acabou, não é o fim para mim, não é o fim para você. Talvez vai começar agora. Ei, Cleopas, vai começar agora, porque agora você vai voltar para o caminho certo. Agora você vai voltar focado em quem? Nele. Não na tua glória, não na tua reputação. Vai que a gente fica aqui em Jerusalém e passa vergonha. Eu estava na igreja achando que era esse o caminho certo, e vamos sair logo daqui, porque quando chegar a má notícia, a gente não está lá para ser queimado. Imagina aparecer lá no jornal que ei, meu amigo, as misericórdias se renovam e não tem fim. Aquele que prometeu é fiel para completar. Limpa o teu coração, livre-se do pecado, confesse os seus pecados ao Senhor. Veja o que diz aqui. Verso 23. Elas se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção, a minha parte, não é eu ter sucesso nessa terra. Se eu tiver sucesso nessa terra, glória a Deus, e Ele quer dar sucesso nessa terra, porque através do seu sucesso, muitos verão que há Deus em Israel, aleluia. Mas se isso não acontecer, não tem problema, porque a minha porção não está aqui. A minha porção é o Senhor. Você está disposto a dizer que Ele é tudo? Porque se faltar tudo e não faltar Ele, você não vai ser abalado. Pode faltar tudo, mas não pode faltar Ele. Aleluia. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Preste atenção, vamos ler aqui. Ele continua falando: bom é o Senhor. Aquele que estava vivendo na angústia, que estava vivendo como uma vítima, vitimizado, falando Senhor, Senhor, Senhor. Quando Ele traz à memória a palavra, porque a palavra é espada, a palavra é poder. Não se envergonhe de pensar o que você pensou. Todos nós somos seres humanos, e se tivesse aqui nesse telão aqui os pensamentos do Giovanni hoje de manhã, ontem à noite, ontem à tarde, talvez eu ficaria aqui envergonhado. Talvez não, com certeza eu ficaria envergonhado. Se o teu pensamento passasse aqui, você ficaria envergonhado. Mas as misericórdias do Senhor se renovam, e é motivo de você não ser consumido. Ei, nem tudo que você pensa é você. Pensamentos são aqui, automáticos às vezes. Mas quem te guia é a palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra é espada, que divide a alma do espírito. A tua alma vai sentir, vai pensar coisas erradas. A tua alma vai receber informações erradas. Mas é a espada que separa a tua alma e diz: ó, minha alma, quieta aí e espera no Senhor. Ó, minha alma, porque está perturbada, espera no Senhor. Como é que eu posso conversar comigo mesmo dizendo: ó, minha alma? É porque eu não sou a minha alma. Eu me tornei alma quando o Espírito de Deus visitou a minha carne. Eu me tornei alma vivente. A minha alma tem que aprender a se submeter ao Espírito. E diz o verso 24: a minha porção, a minha parte é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu vou esperar nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam, para aqueles que têm paciência, para aqueles que no meio da angústia não voltam atrás, eles têm perseverança, porque esperam por ele. Para a alma que o busca, Deus é bom. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso mesmo em silêncio, ainda que você não tenha nada para dizer, mas eu vou esperar no Senhor. Você já foi orar e não tinha nada para falar?
Você achou que então acabou a oração? Ei, espera, porque talvez é nesse dia que Deus quer falar com você. Talvez é o dia de você falar, é o dia que Ele quer falar contigo. Espera no Senhor, persevera, persevera, persevera. Elias, homem como nós, mas um profeta usado por Deus, ele orou e disse: Geazi, vai lá para a banda do mar, eu nem vou olhar para lá, vai lá para a banda do mar e vê se tem alguma coisa. E ele volta: não, meu Senhor. Ele volta a orar, e ele ora, e ele fala: Senhor, sobre a tua palavra, ó Senhor, eu profetizei, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor, então libera a tua palavra, Senhor, libera a tua palavra. Qual palavra? Que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor olharia do céu, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Volta a fazer chover, Senhor. E ele vai lá, Geazi. Olha, segunda vez nada, terceira vez nada, quarta vez nada, quinta vez nada, a sétima vez eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia, Jesus. Pode avisar para Acabe: vai chover. Tem vezes que você não tem o que falar, mas é para você esperar e perseverar. O que Deus quer fazer é você sair forte dessa situação, porque Ele está te preparando para coisas maiores. Deus quer, irmãos, fazer brilhar a glória dEle sobre a tua vida. Não se preocupe com a tua reputação. A tua reputação não presta para nada. A nossa justiça é como trapo de imundícia para Deus. Você pode ser bonzinho, boazinha aqui na terra, não tem problema. Não é isso que te coloca no céu. Não é isso que te coloca no céu. É a misericórdia dEle e o sangue de Jesus sobre a tua vida, lavando os seus pecados. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Bom é para o homem suportar a prova quando tem forças. Somente até aqui. Você compreende que o que nos separa de ver Deus agindo são os nossos pecados. É errar o alvo, é olhar para aquilo que eu acho que é mais fácil. Nem sempre pecado é praticar maldade. Pecado é você deixar de olhar para Ele, para o autor e consumador da sua fé. Pecado é deixar de viver para aquilo que você nasceu, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o... Foi para isso que você nasceu. Quando Deus criou o homem, não é porque Ele não tinha nada para fazer, não, irmãos. Por que Ele criou o homem? Façamos o homem a nossa imagem. Vamos fazer o invisível ficar visível. Vamos expressar quem a gente é aqui para essa criação ver. Sempre que Deus ia ensinar alguma coisa, Ele falava: o reino de Deus é como uma mulher que coloca um punhado de fermento, um pouco de fermento num punhado de farinha. Porque as coisas que foram criadas para expressar a grandeza dEle. Em Romanos capítulo 1 fala que quem não glorifica a Deus não é indesculpável, porque a criação revela o Criador. Deus criou todas as coisas para revelar a sua grandeza. Ou você acha que Ele criou galáxias, bilhões de estrelas? Esse exagero todo é para quê? Para expressar a grandeza. E Ele cuidar de um ser tão pequeno, mas tão minúsculo, que visto do céu você não pode ver nada. Por quê? Para mostrar a generosidade dEle, que Ele se importa com o mais pequeno.
Fizeste-nos um pouco menor do que os anjos, mas de glória e honra nos coroaste. Qual é a glória que Ele coroa? A imagem e a semelhança dEle. Então você nasceu para expressar a glória de Deus. Lá no teu trabalho, na tua casa, você é a imagem do Deus vivente. Não se preocupe com a tua reputação. Busque a glória, busca o reino. Para de perder o foco. O foco da sua vida é: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus ser manifesta nessa terra, porque a criação aguarda pacientemente e ansiosamente a manifestação dos filhos que vão revelar a glória. O mundo diz: onde está o teu Deus? Porque nós temos um Deus para olhar. Nós temos aqui um ídolo, nós temos um sentido para a vida. Cadê o seu Deus? O meu Deus está no céu, mas Ele está também aqui, ó. O meu Deus se manifesta através de mim. Eu não preciso de algo criado, porque Ele habita dentro de mim. É você que vai manifestar para aqueles que estão procurando, aqueles que um dia perderam o alvo, estão pecando. Não é porque é maldade, é porque o pecado encobriu a visão de Deus. Então eles criaram um Deus para si, para que eles possam satisfazer a paz da alma. Vão lá numa religião, visita uma religião, vê, toca, beija, faz um negócio, aí sai aliviado, um alívio mentiroso. Mas eles creem numa mentira como se fosse verdade, e a gente crê numa verdade como se fosse mentira. Por causa de quê? O pecado te faz encobrir. Isaías capítulo número 59. Eu já estou indo para o fim. Isaías capítulo número 59. Irmãos, desde o princípio da criação, o problema da humanidade continua o mesmo. Não é a esquerda ou a direita, não é a cachaça, não é nada disso. O problema da humanidade chama-se pecado. Eis, preste atenção no que diz a palavra: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Sabe como Deus está para nós? Vem, filho. Vem, João. Vem. Eu nunca encolhi minha mão, João. Minha mão nunca teve para trás. Mas sabe qual que é o nosso problema? Minha mão não está encolhida para não poder te salvar. Eu sempre quis, tanto que eu enviei meu filho com esse propósito. Eu nunca estive de costa até que o meu filho veio. Eu sempre quis. Fui contigo lá na Babilônia, quando Nabucodonosor pesava a mão demais. Eu mandei escrever na parede: olha, você foi pesado na balança e foi achado em falta. Olha, eu fiz Nabucodonosor ficar meio doido lá, porque ele estava já querendo ser o próprio Deus. Eu nunca deixei de cuidar de você, nem lá na Babilônia. Por isso eu disse a Jeremias: escreve em Jeremias: olha, eu é que sei os pensamentos sobre vós. Não são pensamentos de mal, não são pensamentos negativos, são pensamentos de paz, de fazer paz de novo contigo, para vos dar o fim que vocês desejam. Mas sabe qual é o problema, Jeremias? Fala para eles que eles se afastaram, eles deixaram de olhar para mim. Mas então, Jeremias, fala com eles que quando eles passarem a orar e a me buscar de novo, eles olharem para mim e me buscar de onde? Do coração, não daqui, não da religião, mas assim colocar o coração nele. Então eu ouvirei dos céus. A mão nunca esteve encolhida para não salvar, e nunca esteve surdo o ouvido. Aí parece que eu oro, Deus não está ouvindo. O próprio Jeremias disse isso lá em Lamentações: eu oro, Senhor, mas o Senhor não aceita as minhas palavras, porque quando eu estou no lugar de vítima, eu estou sendo, eu sou o pior, eu sou vítima da sociedade, por isso que eu roubo. Eu sou vítima do meu cônjuge, ele me trata mal, por isso que eu traí. Ei,
pecado de um não justifica o pecado de outro. Você está se afastando de Deus, você nasceu para ser sacrifício, seja um sacrifício no altar. Entrega a tua vida na mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele te exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, humilhai-vos e seja você o sacrifício, porque no tempo certo Ele vai exaltar. E nem surdo o ouvido para que possa ouvir. Mas, porém, contudo, o problema é que você não enxerga as minhas mãos assim. Você não vê que eu estou ouvindo a sua oração, está sendo guardada numa taça de ouro. Você não enxerga isso, sabe por quê? O pecado endureceu o teu coração. As vossas iniquidades fazem uma separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o vosso rosto, para que não vos ouça. Sabe por que você talvez não consiga ouvir a voz do Espírito algumas vezes? Pecado endureceu. Ele está aí, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Preste atenção no que diz aqui. A iniquidade te separa, a iniquidade te separa. O que é iniquidade? É você fazer uma coisa achando que você está correto, aquilo ali passou a ser justo para você. Então, eu ser homossexual já é justo, eu trair já é normal, eu mentir já é normal, eu passar a perna nas pessoas já é normal. Isso passa a ser uma iniquidade. Você pratica sem sentir mais dor no coração. Você cauterizou naquele momento, naquela área da sua vida, o Espírito não fala mais com você. Naquela área, a semente da palavra, quando você ouve a palavra, você pode ouvir uma palavra direta sobre o seu pecado, e você sair daqui sem achar que o culto foi para você, porque você já endureceu, você não consegue ouvir. E Deus está querendo, quando Ele fala alguma coisa, não é te envergonhar, jamais foi envergonhar. Sempre a vontade de Deus é salvar você. Vai lá, Jeremias prega, vai lá, Isaías prega, vai lá, Oséias prega, vai lá, Ezequiel prega. Sempre foi te salvar. Mas as vossas iniquidades fazem separação, e os vossos pecados encobrem o rosto. Um segundinho. Abre para mim 2 Coríntios capítulo número 3. Vamos ler do verso 1. 2 Coríntios capítulo número 3. Vamos ler do verso 1. Eu quero, se permitindo o Senhor, concluir com essa palavra aqui. Ela me veio aqui, eu pesquisei. Começamos, porventura, a vos recomendarmos a nós mesmos. Veja, nós começamos, havia um problema na igreja de Corinto. Problema. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, porque as pessoas começaram, eu sou mais da linha aqui, sou mais da linha ali, começaram a haver divisões, e as divisões começaram a fazer crente contra crente, e quando o diabo consegue dividir a igreja, irmãos, ele enfraquece a igreja, e ele não precisa botar a igreja no mundo. Dividiu a igreja, ele já está vencendo, o reino dividido não subsiste. E aí então Paulo, ele vem falando assim, olha, será que porventura a gente está recomendando a nós mesmos, falando, não, eu sou Paulo, sou apóstolo de Cristo, será que porventura eu tenho que falar isso? Porque quando você se coloca numa condição de vítima, você vai procurar alguém para te resgatar do seu vitimismo, você vai procurar alguém para tirar daquele lugar. Não tem ninguém que me ponha no tanque, sempre vem um e vai antes de mim, sempre tem uma desculpa.
é o meu TDAH, é a minha fraqueza, é a minha dificuldade de ler, é a minha dificuldade de acordar cedo. Sempre tem, irmãos, alguém que te põe naquele lugar, e sempre você espera que alguém venha tirar você daquele lugar. Se você entender isso nessa manhã, Deus vai mudar uma chave. Pessoas vão sair daqui com um governo próprio, pelo poder do Espírito Santo, para dizer: eu tomo o meu leito e vou andar. Sobre esta palavra nessa manhã, Jesus não vai encostar em você, Jesus não vai fazer nada, Ele só vai dizer: toma, levanta, toma esse leito onde você tem se apoiado, toma esse lugar onde você tem se descansado, esse assento de vítima, levanta e vai andar. Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação? Olha, a tua salvação não está no apóstolo que prega para você, não está na pessoa, a tua salvação não está em nós. Nós não somos os responsáveis por você estar aí onde você está. É o meu marido, é o pastor, é a igreja, é aquilo, é o patrão. Ei, não, você está aí por causa do seu pecado. De que se queixem os homens? Queixe dos seus próprios. Quando Jeremias entrou o entendimento nele, ele falou: olha, eu não sou vítima. Sabe o que eu tenho que me queixar? Do meu próprio pecado. Porque por um momento eu comecei a me afastar e ver que Deus não era bom. Mas eu quero trazer a memória. Eu vou me queixar do meu próprio pecado. Se eu estou em amargura agora, é porque eu ainda estou olhando para a minha glória. Mas eu quero trazer a memória. As misericórdias do Senhor não têm fim. Vós sois a nossa carta, escrita no coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, não aqui na mente, mas no coração. Aleluia. E é por intermédio de Cristo, é só por meio dele, irmãos, que nós temos uma confiança de verdade em Deus. Se o pecado entra e você não corre para ele, você perde a confiança, você perde a esperança, você vai para o lugar da vítima e se afasta do Deus vivo. O véu, o pecado encobre como um véu o seu rosto. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Não é da letra. Não, mas não é assim, porque está escrito que tem que fazer assado. Ei! O Espírito habita em você. O Espírito Santo é poderoso para te mostrar que o caminho do Senhor é muito mais profundo. Nós não podemos perscrutar, entender, compreender a grandeza dos caminhos do Senhor, mas pelo poder do Espírito você vai compreender aquilo que você hoje não entende. Lá na frente você vai entender: o Senhor esteve comigo, Ebenezer, até aqui Ele não me deixou. É só no Espírito. Essa mente carnal, ela vai ficar igual Jeremias, vai achar que nós estamos sendo vítima, mas ela não vai governar. Aquieta minha alma dentro de mim. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de... Porque quando a glória de Deus vem, e você está em pecado, o que Deus precisa fazer? Encobrir. Não é porque Ele é mau, não é porque Ele fala assim: olha, eu vou encobrir aqui, porque o Guilherme não merece ver a minha glória. A mão do Senhor nunca teve encolhida para ele. Pensa num cara temente a Deus, Moisés. Recebe aí, Moisés. Mas sabe o que Deus falou? Moisés, tá bom, você é meu amigo, você fala comigo face a face, você vai ver minha glória. Mas ainda que você, Moisés, fiel em toda a minha casa, que tem sido fiel em toda a minha casa, eu vou ter que fazer uma coisa, por amor a você, eu vou cobrir você na fenda da rocha. Eu vou cobrir você em Cristo, eu vou esconder você em Cristo, para que quando eu passar você me veja de costa, porque ninguém que viu a minha glória permanece vivo.
Sabe por que Deus coloca o véu? Sabe por que você não consegue ver? Porque se você vê a glória na condição em que você está, é morte. Isso nunca foi maldade, isso foi misericórdia. Deus ama tanto você que Ele fala: eu vou preparar um véu. Qual verso eu estou aí? 7. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, revestiu-se de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face por causa da glória do seu rosto, ainda que aquela glória estava indo embora, porque era uma glória temporária, o Espírito vinha, visitava o homem e ia embora, como não será maior a glória do ministério do Espírito que hoje habita em nós e permanece em nós? Porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior a proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece mais, diante da atual e excelente glória. Porque se o que se desvanece teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo pois tal esperança, preste atenção, tendo pois tal esperança, que esperança, irmãos? A manifestação da glória, é a glória que nos transforma. Servimos-nos de ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas se os sentidos deles, se os sentidos espirituais, se você deixou de ser espiritual para ter sentido natural, pensar como um homem natural do mundo, se embotou, pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu foi rasgado. Sabe o que acontece hoje? Nós estamos no tempo da graça, mas quando você peca e você não reconhece, eu pequei, errei o alvo, mas está tão gostoso, eu acho que eu vou ficar nesse caminho aqui mesmo. O véu volta, você perde os sentidos espirituais são embotados. Você começa a viver uma vida meramente natural, você começa a se afastar da presença. A arca novamente fica lá fechada, a glória não brilha, não é porque Deus não te ama, é porque Ele está esperando você voltar, passar por Cristo, porque em Cristo o véu foi rasgado. Fica de pé no seu lugar. Você é vítima ou você é sacrifício? Ontem à tarde eu coloquei um vídeo. Nós temos um grupo aqui que é o grupo do ministério. Eu coloquei um vídeo lá, é secular. Eu ia pedir para passar aqui se tivesse, mas não coloquei no grupo da família, porque muitas pessoas não vão entender, vão achar que é um porta-voz, não sei se é ministro, fugiu agora, um porta-voz do presidente dos Estados Unidos, dando uma entrevista. E esse porta-voz pediu desculpas porque a mulher dele tinha acabado de falecer. E aí, então, os repórteres começaram a perguntar os sentimentos. Você precisa de alguma ajuda? Ele: não, estou aqui para trazer as informações do presidente, é para isso que eu estou aqui. E eles continuaram a insistir: você quer alguma coisa? Oh dó, que dó dele. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos vivendo uma geração que quando o filho está chorando ali, você fica com dó. Quando você vê alguém sofrendo, você fica com dó. E você só colabora com o diabo para mostrar que ele é uma vítima. Ei,
Talvez um tombo e uma queda seja um aprendizado para não fazer aquilo que a mãe e o pai avisou que não era para fazer antes. Mas nós impedimos a criança de crescer quando a gente vai lá e por causa da dó, ai, não, vamos abrir mão, eu vou te comprar um brinquedo novo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Estamos ensinando uma geração mimimi, que quando vem um sofrimento, acha que é uma vítima, e você não compreende que até o próprio Cristo aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5, verso 9. Então, as pessoas estão fracas, inconstantes, porque elas se acham vítimas. E aquele homem começou a falar: não, você acha que se eu pudesse, não me abaixaria atrás desse púlpito aqui e choraria? Mas eu tenho algo para fazer. Vamos para as perguntas. Eu não estou falando que você tem que ser isso, não, mas eu coloquei isso para gerar um choque de realidade. Se é cristão, eu não sei. Porque as pessoas às vezes do mundo são mais hábeis que os filhos da luz. Se um cara como esse está ali para entender que ele precisa passar uma mensagem, por que nós, no momento da dor, a gente quer voltar e quer, ai Deus, Ele está contigo, Ele não te abandona. No dia da sua angústia, Ele é o teu consolo. No dia da aflição, Ele é o teu refúgio. No dia da perseguição, Ele é o teu refrigério. Aleluia. Se você está na guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. Se você está doente, Ele é o Jeová Rafá. Se você está em guerra, se você não tem paz, Ele é o Jeová. Ele é o Jeová Shalom. Mas Ele nunca te abandonou. Viva a dor, você é ser humano, mas não se vitimize. A vítima, o diabo tem colocado muitos em lugar de vítima, e ao invés da sua dor ser um sacrifício e promover você a um novo tempo, a sua dor tem te afastado dele, e o véu tem se colocado. E o véu tem se colocado porque o pecado de não perdoar o agressor, o pecado de não compreender, Pai, perdoa eles, não sabe o que estão fazendo, o pecado de achar que eu estou sendo injustiçado. Não, ninguém toma minha vida. Pilatos, você não está sendo injusto, você está só cumprindo o seu papel. Eu estou entregando a minha vida, fica tranquilo. Ninguém toma a tua vida. Fecha os teus olhos. E quando Jesus estava naquela cruz, quando Ele entrega o seu Espírito como oferta pelo pecado, Ele agora se torna um novo e vivo caminho, porque pela sua carne, pelo véu da sua carne foi rasgado o poder do pecado. Você não é mais vítima do pecado, você não é mais governado pelo pecado, você agora é governante, é rei, que tem um rei sobre a tua vida. Jesus é o Rei dos reis. Arrependei-vos dos pecados, arrependei-vos da autocompaixão, da autopiedade. Eu não sou vítima, eu sou o sacrifício. Pastor, eu não dou conta. Ninguém dá conta, nem Pedro, que andou 3 anos com Jesus, daria conta, porque quando ele viu a sua vida ameaçada, ele mentiu, ele disse: eu não conheço esse homem. Ninguém dá conta. Mas quando vem o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo, mas também da justiça, o Espírito Santo diz: eu vou ser crucificado, não me crucifique igual o meu Senhor, eu não sou digno. E vão crucificar de cabeça para baixo. Por quê? Porque agora você não está mais separado dele. O véu rasgou, você tem acesso, e a glória do Pai é maior sobre a tua vida. Maior é o que está em vós do que está no mundo. Eu quero te dizer, Ele nunca se apartou de ti, Ele está aí, só que o véu fechou o teu entendimento, e Ele está à porta batendo, de fora para dentro batendo. Deixa eu entrar, satisfazer a tua alma, deixa eu satisfazer a tua alma. Você tem buscado, gastado dinheiro na onde não satisfaz, gastado dinheiro na onde não é pão. Deixa eu entrar. Eu tenho uma ceia preparada para você. Eu tenho uma ceia preparada para você. Eu tenho uma comunhão. Na comunhão, na comunhão Ele vai revelar o teu propósito. Na comunhão Ele se revela a ti.
numa reunião onde o Senhor começou a ministrar fortemente. Eu saí pesado da reunião, com o cheiro da morte, por causa do vitimismo. E aquilo foi o dia inteiro, até que eu vi aquele vídeo de um cara secular. E quando chega a vigília de madrugada, Adriel pregando aqui, lá pelas, 3h40 da manhã mais ou menos, ele falou da igreja de Éfeso. Por que esfria o amor? O pecado. Mas quando a gente está na condição de vítima, até para esfriar na fé, a gente culpa a pessoa de fora, para dizer, erraram comigo, por isso eu não vou mais na igreja, eu não acredito mais em igreja. Erraram comigo, por isso eu não sou mais crente, eu vou ter amizade com o mundo, mesmo que o mundo é melhor de lidar. Até para isso a gente arruma desculpa para dizer que o nosso amor se esfriou por causa do pecado de outro. Mas ele prega aqui na madrugada dizendo que o Senhor disse para aquela igreja: arrepende, volta aonde você caiu. Não te derrubaram. Ninguém derruba quem está na presença de Deus. Quem está na presença de Deus já está derrubado. E se você caiu é porque você estava de pé. E nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para dizer: a única coisa que Ele quer é que você, pelo poder do sangue de Jesus, confesse o seu pecado, remova a condição de vítima. Ele quer fazer você entrar no novo e vivo caminho com ousadia, não com sentimento de medo, de autopiedade, de autocompaixão. Ele quer levantar você como líder, como sal da terra, como luz do mundo. Ele quer levantar você, igreja, na sua casa, na sua família. É você que vai mudar o ambiente, é você que Ele tem nas mãos. Será que Ele pode encontrar um que se ponha na brecha nessa manhã? Peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, perdão pelo meu orgulho. As flores fez nascer, e em meu peito lava-nos nessa manhã, Senhor. Nós cremos sim, Senhor, o Senhor não nos abandona. Dos vales posso avistar. Renova, Senhor, traz a memória aquilo que traz esperança ao teu povo nesta manhã. Perdoa os pecados e nos faz adentrar novamente a sala do trono. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei que lá vem o meu socorro, e Ele vem saudando sobre os montes, sobre os montes. Eu elevo os meus olhos. Toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Eu sei que lá vem o meu socorro. Ele vem saudando. Ele vem saudando sobre os montes. Clame esse nome. Yeshua. Diga para sua alma: o tempo de cantar chegou. Alegrai-vos nele. Tempo de cantar. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante
Cante, 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 cante. Aleluia. Yeshua. Jesus, razão do meu viver. Jesus, a minha força. Oh, Yeshua. Eleva os teus olhos. As mãos dele não estão encolhidas. Se o véu está sobre a sua mente, ore pelo sangue de Jesus. Peça perdão ao pecado, da vaidade, da luxúria, do orgulho, do próprio conhecimento. Não se estribe no teu próprio conhecimento. Ei, Ele é poderoso. As misericórdias é o motivo de você não ter sido consumido. Nós estamos aqui porque Ele é rico em misericórdia. Oh! Oh! Diga para sua alma: acabou o tempo do luto, acabou o tempo do choro, acabou o tempo da angústia, acabou o tempo da aflição, acabou. Eu levanto hoje, oh, e eu prossigo para o alvo, eu vou correr a carreira proposta, eu vou combater o bom combate. Oh, eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, o meu socorro, e Ele vem saltando, sobre os montes. Oh, Yeshua, Jesus, nós invocamos o nome do Senhor, sobre Itaúna. Vem, Jesus, derrama a tua glória, derrama o teu poder, restaura a nossa história, queremos te ver. Derrama a tua glória, reveste-nos de ti, derrama a tua glória, transforma-nos, Yeshua. Te confiarei. Sim, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és. Em ti descansaremos. Tu és o nosso Deus. Em ti confiaremos. Tu és o nosso Deus. Em ti descansaremos. Tu és o nosso Deus. Limpa o seu coração. Tu és o nosso Deus. Lava o teu coração, não deixa a iniquidade crescer, não deixa o pecado cegar o teu entendimento, não deixa o véu voltar para você. Se o véu voltar para você, o diabo vai falar: ele te feriu, ele que tem que vir pedir desculpas. Se o véu voltar para você, ele vai falar: olha, você foi traído, você pode separar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Se o véu voltar para você, você vai querer levar pessoas para a justiça e cobrar o que lhe é devido, olho por olho, dente por dente. Limpa o teu coração, limpa, porque Deus quer fazer você um sacrifício que vai salvar almas. O teu sacrifício não é vão no Senhor, a tua obra não é vã no Senhor. 1 Coríntios 15:58, o seu trabalho não é vão no Senhor. Há um memorial sendo construído. Oh, Yeshua, 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 Yeshua. Digo a minha alma, digo a minha alma, cante ao seu amado.
Esse é o tempo de cantar. Esse é o domingo de cantar. Sim. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo é hoje. As misericórdias do Senhor foram a causa de você não ser consumido. Ele te trouxe até aqui nessa manhã para dizer isso. Eu não te consumi, não é porque eu não estou alheio à tua situação. Eu não te consumi porque eu tenho misericórdia. Eu quero voltar a manifestar a minha glória para a tua vida. Eu quero voltar a ter você para dentro do véu. Tenho saudades de ti, ó noiva minha. Onde tu estás, Adão? Onde tu estás? Tenho saudade do jardim, da tua presença, ó noiva minha. Minhas mãos estão sobre a porta, meus dedos exalam perfume. Eu quero te tocar, amada minha. Eu quero te abraçar. Eu te amo. Eu quero. Aonde tu estás? Aonde tu estás? Estão procurando sobre a terra. Os meus olhos estão a te procurar. Noiva minha, verdadeira adoradora. Noiva minha, oh! Estou à porta, deixa-me entrar. Eu cearei contigo, eu trarei satisfação à tua alma. Te tratarei com os finos manjares, colocarei um brinco em seu nariz, pendentes de ouro, vestes brancas preparadas. Eu tenho ouro provado no fogo por ti. Oh, quero abrir os teus olhos, quero encher-te das riquezas, quero encher-te das riquezas, quero ser o teu tesouro, a tua porção. Oh, Yeshua, 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 Yeshua. Obrigado, Jesus, pelas tuas misericórdias, Pai. Obrigado. Obrigado pelo teu amor manifesto em Cristo. Você nunca foi vítima. Você é um sacrifício que manifesta a glória de Deus sobre esta terra. Você é a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo. E o propósito da sua vida, independente da profissão e da vocação, o propósito da sua vida é manifestar a glória do Pai, é fazer resplandecer o rosto do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso, que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz durante este domingo, durante esta semana, para manifestar a glória do Pai, o amor do Filho, a graça do Filho e a consolação do doce Espírito Santo. Deus te abençoe.